Boa noite, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma noite, mais uma quarta-feira para o nosso encontro, onde teremos um aulão. Falaremos sobre o que fazer quando as crianças erram. Todos nós nos perguntamos isso, não é verdade? Então, se você está assistindo a essa live no replay, adianta um pouquinho aí no seu vídeo, que eu vou aguardar o pessoal entrar. O Instagram está convidando todo mundo para entrar, para nós começarmos. Vamos começar compartilhando e convidando mais pessoas para estar aqui conosco, para participar dessa nossa live. É só você ir aí no aviãozinho que está do lado da sua tela e compartilhar. Vamos convidar mais pessoas para estarem participando conosco dessa noite, nessa live. Temos bastante coisa legal para nós conversarmos. Preparei aqui bastante ponto importante, chocante às vezes, que eu gosto muito de conversar. Eu acho que conversar abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Quando a gente conversa, acalma os nossos ânimos, acalma a nossa ansiedade, traz clareza, né, para a nossa mente. É muito importante esse bate-papo, é muito importante compartilharmos experiência, é muito importante trocarmos ideias, para alinharmos aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos filhos bem-sucedidos, queremos filhos autoconfiantes, queremos filhos seguros, queremos filhos cooperativos, queremos filhos que contribuam com a sociedade. Eu tenho certeza que todos nós desejamos isso. Eu tenho certeza que todos nós fazemos no nosso dia a dia o nosso melhor para os nossos filhos, o nosso melhor para os nossos pequenos. E quanto mais a gente adquire, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente amplia a nossa visão, nós temos a possibilidade de identificar no nosso dia a dia coisas que nós podemos fazer melhor, coisa que talvez com pequenos ajustes mudem a nossa rotina, mudem o nosso dia a dia. Porque a cada dia eu tenho descoberto que a maternidade não é para ser uma prisão, a maternidade não é para ser pesada, ela é para ser agradável, é para ser prazerosa. E talvez você está ouvindo e pensando, nossa, mas quem é que pensa que a maternidade não é prazerosa? Não é não pensar que é prazerosa. É que às vezes o nosso dia a dia vai ficando tão cansativo, a gente vai se sentindo tão sobrecarregada, que você começa a pensar, meu Deus, não vejo a hora dos meus filhos crescerem, para parecer que a gente volta a viver. E isso está errado a maneira de nós vermos isso, está errada a maneira de nós enxergarmos a maternidade assim. Mas isso não é culpa nossa, nós não devemos nos sentir culpados por isso. Eu acho que quando nós chegamos nesse ponto, é a hora de nos perguntarmos, e aí? Será que é assim? Será que é para ser assim? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer, que eu possa melhorar isso que está me incomodando tanto? Então, nós podemos transformar o nosso dia a dia, nós podemos transformar a nossa realidade para fazer com que a maternidade, a educação dos nossos filhos seja agradável, seja leve, que a gente possa encontrar prazer nas coisas, prazer em fazer as coisas com as crianças. Isso é possível, mas vai depender de nós, porque às vezes a gente acha que a mudança está nos nossos filhos, né? Muitas vezes nós buscamos ferramentas pensando que vamos mudar as crianças, mas na verdade a mudança começa em nós. A mudança começa em mim como mãe, começa na minha mentalidade, começa na percepção que eu tenho sobre as coisas. E aí então o meu comportamento muda e eu começo a transformar a minha casa, eu começo a transformar os meus filhos. E o resultado é impactante. E o resultado faz a diferença. Fez a diferença na minha vida, tem feito a cada dia. Assim, eu fico muito feliz, eu louvo a Deus por hoje estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco de tudo isso que eu tenho vivido. Deixa eu ver quem é que está aqui comigo. Quero dar oi, quero dar boa noite, dizer que vocês são todas bem-vindas.
Quem tá aí comigo? Já vi a Edneide dando boa noite. Oi, Edneide, tudo bem? A Geisa. Oi, Bárbara. Sejam bem-vindas. Manda um oi aí. Isis, Adriana, Daiane. Quem tá aí comigo? Manda um oi aí pra eu ver. Olha, nós vamos conversar aqui, hein? Eu não quero ficar falando sozinha, não. Eu vou fazer pergunta pra vocês. Eu quero que vocês interajam aqui. Oi, Cleila. Boa noite. Oi, Cirlane. Seja bem-vinda. Cirlane tá sempre aqui nas lives. Oi, Anne. Saudade de você. Tudo bem? Jana. Érica. Prazer, Érica. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Muito feliz. Eu tenho certeza que essa noite vai ser enriquecedora. Eu quero que vocês conversem comigo, eu quero que vocês vão colocando pergunta no chat. Às vezes eu não consigo, às vezes não, é bem provável que eu não consiga responder tudo, tá? Mas se eu não responder, manda no meu direct, manda nas minhas caixinhas de pergunta, nos meus stories, que eu tenho me esforçado para responder. Eu tenho estado aqui com vocês, quero trazer mais conteúdo para vocês no nosso dia a dia. Então, eu preciso do retorno, me dizer se valeu a pena, se foi bom, se não foi bom, porque é assim que a gente cresce, é adquirindo esse conhecimento, essa troca de experiência que a gente consegue crescer, e eu conto com vocês. Vamos convidar mais mães para virem para a nossa live. Tem algum papai conosco? Só Hilton, eu vi Hilton entrar. Ele ainda tá aí? Tem mais algum papai? Que bom, Bárbara, que você gosta das lives. Sempre te vejo mesmo por aqui. Fico muito feliz. Sinal que vocês estão gostando, que de alguma forma tem contribuído para vocês. A cada dia eu quero trazer mais, aprofundar mais isso. Porque é gratificante, gente. É gratificante a gente mudar a nossa visão, a gente mudar a maneira de lidar com os nossos filhos. Porque nós mudamos a próxima geração. Nós temos o poder de mudar a próxima humanidade ou a humanidade. E é através dos nossos filhos que nós vamos mudar. Eu ouvi uma frase esses dias que é bem verdade, que me fez refletir. Os problemas que eu acho ruim hoje na humanidade, na sociedade, aqueles problemas que eu gostaria que a sociedade não tivesse, são essas situações que eu preciso ensinar os meus filhos para que eles mudem a sociedade, para que eles mudem a próxima geração. Não ensinar eles a resolver problema, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se eu não concordo com a corrupção, eu tenho que ensinar o meu filho a ser honesto. Se eu não concordo com a desigualdade, eu tenho que ensinar o meu filho a ser empático, a considerar o outro, além do amor próprio, o amor ao próximo. Oi, Érica, me ajuda muito. Você, Simone, é top. Obrigada, querida. Vocês que são demais. Naqueline, boa noite. Laisa, boa noite. Sejam bem-vindas, mamães. Vamos convidar minha mãe, Hilda. Vamos convidar mais mamães para estar aqui conosco, para assistir a nossa live. É um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Já pegaram a água? Ou um chá? Ou um cafezinho? Vamos dar início? Vão me falando aí. Qual o erro mais comum, assim, das crianças que vocês têm dificuldade? Me conta aí no chat. Aquela situação difícil, que você fala, nossa, sempre que acontece isso eu não sei o que fazer. Vai me contando aí. Me fala aqui no chat pra gente ir conversando durante a live. Sabe, é aquela hora de botar as crianças a dormir, é o contato, é o tempo da televisão, é a hora que derrama o suco. Que erro, assim, que erro que no dia a dia de vocês você fala, meu Deus, o que eu faço? Porque a minha história com a educação parental, com a disciplina positiva, começou com as birras, né? Eu não estava conseguindo administrar as birras do Luiz, que é o meu segundo filho, com a chegada da minha terceira filha.
Então, eu falei, eu tenho que entender melhor o que é isso. Só pode que eu tô fazendo uma coisa errada, porque não tem jeito um negócio desse. Então, pra mim, foram as birras. A Bárbara diz que quando pede pra arrumar o quarto... Quantos anos, Bárbara, criança? Quais são, gente, as maiores dificuldades? Vão me falando pra eu poder responder vocês durante a live. Oi, Érica, boa noite. Os ciúmes da filha do meio. Ela tem muitos ciúmes da mais nova e faz tudo pra chamar a atenção. E a mais velha? Eu falei um pouco hoje nos meus stories sobre conflito entre irmão mais velho e mais novo, que ajuda um pouco nesse ciúme. Não sei se vocês viram. 8 anos. Hora de colocar para dormir as birras. Nós temos 2 lives falando sobre birra e eu tenho uma também falando sobre como desacelerar as crianças para a hora de dormir. Lá tem bastante dica legal que pode contribuir. Quando terminar a live ou essa semana, assista lá, vai valer a pena. 4 anos e sempre faz uma birra na hora de colocar a roupa. Ela quer sempre escolher. Que bom que ela escolher. Ela quer ter vontade própria. Vocês viram o post dessa semana falando sobre autoconfiança? Eu falei sobre o que aconteceu com a Valentina. Cumpri as atividades escolares. Mais velho tem 19 anos. Edinaira. Boa noite, Edinaira. Quem tá aqui pela primeira vez? Quem tá aqui pela primeira vez? Tem bastante mãezinha que já estiveram aqui comigo, já participaram das lives. Quem chegou aqui hoje pela primeira vez? Coloca eu aí nos comentários. Vocês estão aonde? Em Barreiras, Santa Maria? Cleila, primeira vez? Vandal. Boa noite, Vandal. Seja bem-vinda. Edinaira, boa noite. Hoje nós vamos falar o que fazer quando as crianças erram. Gente, essa resposta tá mais em nós do que nas crianças, viu? Na verdade, todas as respostas estão na maneira como nós nos comunicamos com as crianças, como nós nos colocamos para ela, às vezes a maneira como nós pedimos. Então as respostas estão em nós. Fábio, primeira vez. Ó, mais um papai aqui conosco. Gabi Leite, boa noite. Cosseral. Rila Rios, boa noite. Então, vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Toda quarta-feira, às 20h50, nós temos um encontro marcado aqui no Instagram para nós conversarmos e batermos um papo sobre a educação dos nossos filhos. Sobre como lidar com as birras, com o sono. Nós já falamos sobre alguns assuntos muito legais, interessantes, dicas fantásticas que mudam o nosso dia a dia com as crianças, para diminuir o nosso estresse, para nos aproximar emocionalmente dos nossos filhos, para termos clareza para onde nós estamos caminhando na educação dos nossos filhos. Ter clareza é fundamental para a gente se sentir segura como mãe, sabe? Para a gente se livrar daquela velha culpa que nos persegue. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Edinaira tem um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 8 meses. Eu imagino que tá complicado sim, viu, Edinaira? Eu tenho 3 filhos. A minha mais velha tem 5, eu tenho um de 3 e uma de 1 ano e 3 meses. Eu sei como tá complicado para você. Sinta-se abraçada, acolhida. O que eu posso dizer é que isso é temporário, vai passar. E a melhor maneira de você lidar com tudo isso é entender as crianças, entender a fase que elas estão passando. E hoje eu vou falar de bastante coisa que vai clarear a nossa cabeça sobre isso. Se você conseguir, assiste depois as outras lives que eu tenho aqui no meu perfil. Me acompanha, que no dia a dia eu venho trazendo bastante dica para aplicar, para que os nossos dias sejam menos tensos. Boa noite para vocês que estão entrando. Mais um papai, Rogério. Oi, Rogério. O Ander, Érica Oliveira, Cleo Souza,
Boa noite, boa noite. Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Eu quero a atenção de vocês, eu quero que vocês estejam abertos a ouvir o que eu tô falando. Livre de todo o preconceito, de toda a ideia formada, sabe? Livre de algumas crenças que nos atrapalham, tá? Porque a ideia aqui não é que eu tô trazendo para vocês uma verdade absoluta. Eu não estou aqui como dona da verdade. O que eu quero trazer para vocês é tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho aprendido sobre o universo infantil, tudo que eu tenho aplicado com os meus 3 filhos, tudo aquilo que transformou a minha realidade, tudo aquilo que transformou a minha maternidade, tudo aquilo que trouxe clareza na educação com os meus filhos. Então eu quero trazer aqui para vocês. Então abre o coração, abre a mente, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com bastante questionamento, se perguntando. Você vai perguntar para você: o que eu quero? É esse caminho? O que eu quero fazer? Porque a decisão está em nós. A mudança está em nós, está na nossa consciência. A chave da mudança é a nossa consciência. Então, quando nós pais nos conscientizamos daquilo que nós temos feito com os nossos filhos, tudo muda. Tudo muda à nossa volta. Então, se tem sido difícil nós lidarmos com o erro dos nossos filhos, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, no mínimo, com a pulga atrás da orelha. E depois vocês me falam lá no direct, me comentam, me falam: olha, Simone, eu saí me questionando tais e tais coisas e eu encontrei a solução. Porque tudo começa em uma pergunta. Porque pra mim começou em uma pergunta. Quando eu falei assim pra mim: não é possível que a maternidade é isso. Parece que as crianças vieram ao mundo. Essa semana vai ter um post meu sobre isso. Mais um papai, o Joab. Oi, Mila, Mariana, sejam bem-vindas. Parece que, às vezes, parece que as crianças vêm ao mundo com uma missão. Sabe qual é a missão? Perturbar a vida dos adultos. Às vezes, parece isso. Mas não é assim. Não é para ser assim. As crianças não vieram ao mundo para perturbar os adultos, não. As crianças, elas trazem alegria. Elas trazem, sabe, a fantasia de volta. Elas trazem o amor genuíno. Porque ninguém tem um amor tão genuíno, tão incondicional como as crianças, gente. Elas simplesmente nos amam porque nos amam. Porque somos os pais delas, né? E aí elas nos amam. E é diferente de nós. Porque às vezes nós demonstramos a elas amor condicional. Porque o amor para a criança está nas nossas ações. Eles não se sentem amados simplesmente porque são nossos filhos. Eles precisam se sentir amados baseado naquilo que a gente faz, baseado naquilo que a gente fala, baseado naquilo que nós construímos no dia a dia com eles. E é isso que nós vamos ver. Bom, vamos lá continuar. Fica atento, eu quero que você participe comigo, tá bom? Antes de falar propriamente do erro da criança, eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Primeiro, eu quero apresentar para vocês que existem 3 tipos de estilos parentais. E agora nós temos um quarto, que é a educação respeitosa. E eu quero falar um pouco disso tudo com vocês. Por quê? Porque você precisa identificar em você qual é o seu estilo parental. Você precisa olhar para você e ver qual é o seu método educacional que você está usando com os filhos. Até o dia que a gente se questiona isso, na verdade a gente acha que não existe, né? Por quê? Porque nós somos programados para repetir padrões. E qual o padrão que a gente repete? O padrão que os nossos pais fizeram com a gente, e os nossos pais repetem o padrão que os nossos avós fizeram com ele. Então nós estamos programados a repetir padrão. É muito mais fácil nós estarmos no automático e seguir a vida, muito mais fácil. O nosso cérebro prefere isso. Por que ele prefere? Porque a gente gasta menos energia. Porque quando a gente para pensar, para analisar, a gente gasta energia. Exige um esforço mental. E o esforço mental, o nosso cérebro não quer. Ele quer que a gente faça as coisas no automático. É aquela velha história da gente parar e se perguntar: será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei o carro? E a gente volta lá. Por quê? Tá tão no automático que o seu cérebro faz sem você perceber. Você faz sem se dar conta.
Então, a educação que nós temos dado aos nossos filhos é assim: eu faço sem me dar conta, sem me questionar, porque eu vou seguindo o ritmo da vida. Então, nós entendermos quais são os estilos parentais, você vai identificar qual é o seu. Bora lá. O primeiro que eu vou falar é sobre o autoritarismo. Então, existe o estilo parental, que é o autoritarismo. O que o autoritarismo traz? Ele traz o controle excessivo, ele traz a inflexibilidade. As frases que a gente escuta no autoritarismo é aquela: você faz porque eu mando, você só tem que me obedecer, quem você pensa que você é, qual outras? Vamos falando aí. Quem manda aqui sou eu. Quando você crescer, você decide a sua vida. O autoritarismo, nós estamos na condição superior à criança, porque nós entendemos que a criança não sabe de nada, que a criança é só uma criança, que na verdade eu que conduzo a vida dela, que eu que controlo, ela vai fazer o que eu quero. Então, o autoritarismo, ele é rígido, ele é inflexível. O autoritarismo, ele não leva em consideração o ser criança. Esse era o meu estilo parental, o autoritarismo. E a gente faz, gente, sem intenção de parecermos mal, né? Nós não temos a intenção, mas nós acreditamos que é assim que eu quero educar os meus filhos. Meus filhos vão me obedecer e pronto. É aquela história de eu quero só olhar para os meus filhos e ele vai entender o recado que eu tô dando. E a gente acha que isso, você não é dono do seu nariz, isso mesmo, a gente acha que nós temos conquistado o respeito das crianças através do autoritarismo, mas na verdade as crianças têm medo. As crianças começam a ter medo. O autoritarismo é baseado em muita punição, no castigo. O autoritarismo é baseado, é aquele perfil de mãe e pai que parece que tá sempre com o chinelo na mão, que a gente fala sempre assim com a criança: vem aqui, tá na hora de você tomar o seu banho. A gente sobe o tom de voz, porque a gente entende que eu sou autoridade e o meu filho vai me obedecer, sabe? Aquele autoritarismo mais extremo é aquele militarismo, sabe? Que a gente não podia fazer nenhum barulho em casa, porque senão a gente podia, sei lá, apanhar, ficar de castigo. Nossa, o papai tá assistindo o jornal, não posso nem fazer barulho. É aquele medo de ser punido. É aquele, enquanto comer do meu feijão, quem manda sou eu, isso mesmo. Só que o autoritarismo é um estilo parental rígido. Ele tem muita firmeza, mas tem pouca gentileza. O autoritarismo, ele é inflexível e não é gentil. Então, a gente acaba não considerando quem é a criança. No autoritarismo, a gente não está aberto a ouvir. Por quê? Porque já existe formulado na nossa mente que a criança não sabe de nada. Eu que sei tudo, eu que vou mandar, ela vai obedecer, pronto, acabou. Então, a gente não escuta, não dá voz para a criança, não deixa ela escolher. E, infelizmente, a gente anula a identidade da criança. A criança começa a se afastar tanto de quem ela começa a questionar dela mesma. Nossa, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que é bom pra mim. A criança que ela cresce, nós que crescemos porque tem muitos de nós aqui que crescemos no regime do autoritarismo. Muitos de nós que crescemos, né, no regime do autoritarismo, ficamos inseguros. Esperamos a decisão de fora, né? Esperamos que alguém decida. Por quê? Porque na nossa infância nós fomos tratados assim. Sempre alguém tinha que decidir, tinha que me dar uma ordem para eu obedecer. Então eu não consigo pensar por mim mesma, eu não consigo fazer as minhas escolhas. E eu sei que a gente faz isso com os nossos filhos com a melhor das intenções, porque nós queremos pessoas de caráter, nós queremos pessoas responsáveis, nós queremos pessoas honestas, e é assim mesmo. Eu era assim, muito autoritária. E o que me chocou mais é entender que a autoridade de pai e mãe, ela não é conquistada pelo autoritarismo. O autoritarismo é diferente. A autoridade de pai e mãe, ela se dá pelo respeito. Eu respeito quem eu admiro. Eu respeito quem é modelo para mim. O respeito, ele é voluntário. O autoritarismo, ele é imposto. E o autoritarismo distancia pessoas. O autoritarismo nos distancia, faz a gente não confiar, não se abrir. E no nosso relacionamento com os filhos, isso não é legal. Temos também a permissividade.
O que é a permissividade? A permissividade é aquele educador sem limite. A criança pode tudo, pode fazer o que quiser. Quem já viu isso? Conhecem educadores permissivos? Não, meu filho não quer comer. Não, filho, não tem problema. O que você quer comer? O que você quer comer, eu vou providenciar para você. Tem mães que chegam para mim e falam assim: ai, mas minha filha só quer almoçar biscoito recheado. Como assim? Ela só come biscoito recheado, mas ela vai no mercado e compra o biscoito recheado. Por que ela só almoça biscoito recheado? É aquela educação que a criança pode tudo. A criança chora: não chora não, meu filho, o que você quer? O que você quer? Eu vou fazer, estou aqui para te atender, sabe? Eu faço outra coisa para você comer. Quebrou o brinquedo. Não, meu filho, não se preocupa não, que eu vou comprar outro para você, não tem problema. Sujou, deixa que eu limpo. Por quê? O educador permissivo, ele se sente culpado ao dizer não pro filho. O educador permissivo, ele não quer conflito. Então, ele acha que atender todos os pedidos, tudo que a criança quer, tá fazendo um bem para a criança. Geralmente, pessoas que foram criadas num autoritarismo bem extremo, um autoritarismo forte, eu posso dizer assim, eles tendem a ir para o lado oposto com os filhos, que é a permissividade. Por quê? Porque lá no subconsciente, lá no consciente, o subconsciente dele fala assim para ele, né? Fala no modo de dizer, né? O quanto ele sofreu com aquele autoritarismo, o quanto ele foi repreendido, o quanto ele foi castigado, o quanto ele se sentiu só. Então ele fala: eu não vou fazer isso com meu filho, eu não quero isso com o meu filho. Aí ele vai para o outro extremo, que é a permissividade. Então ele não consegue dizer não para a criança. Ele vai dizer sempre sim, porque ele acha que dizer não para a criança, ele está ferindo a criança. É porque naquele momento nós adultos nos conectamos com as nossas dores da infância, com as nossas marcas da infância que estão lá no nosso subconsciente. Então dizer não para ele ali, ele se conecta com toda a repreensão que ele teve na infância. E aí ele não consegue dizer não pro filho. E quando a gente toma consciência, olha pra gente e fala assim: nossa, eu sou autoritário. Nossa, eu sou permissivo. Isso nos dá a possibilidade de mudar. Por quê? Porque você toma consciência do caminho e você pode escolher o caminho que você quer continuar. Porque é uma escolha. Só que como que a gente muda isso? Mudando nossos conceitos, tá? Mudando os nossos conceitos. E o terceiro estilo parental, a negligência. A negligência são os pais ausentes. Olha só, entre a negligente, a permissiva e a autoritária, a autoritária ainda das três, é a que ainda tem menos efeito nocivo, mas ainda tem bastante emocional aí. Só que a negligente, a permissiva, traz muito mais consequências na vida da criança. A negligência é aquele pai que não assume o papel de pai. É aquele pai completamente ausente. Não é nem um permissivo, porque o permissivo, ele ama tanto, ele é tão amável com a criança, ele tem medo de decepcionar aquela criança, que ele faz todas as vontades, que não tem limite. Então existe o amor ali, existe a atenção. A negligência é o pai ausente. É aqueles pais que não participam de nada, não sabem nada da criança, não sabem se a criança comeu, se a criança dormiu. É aquele pai ausente. E isso tem em todas as classes sociais. Tem a família que terceiriza tudo da criança, que terceiriza todos os serviços, que tem pouco contato com a criança, não se envolve. Ô, Érica, acho que sou permissivo com moderação. Vamos ver até o final da live. E tem aquela família que convive com a criança, mas não está completamente ausente. Está completamente ausente do filho. Você convive com a pessoa na mesma casa, tem contato com ela, mas você está completamente ausente por fora, não se interessa, não quer saber. É aquele pai que se acha incapaz de ser pai, que ele acha que ele não tem nada para contribuir, que ele acha que não vai fazer diferença mesmo. Então, é um pai completamente ausente. E isso traz muito abandono emocional para os filhos. Nas três estilos parentais aqui, os efeitos nocivos no emocional da criança, eles são muito significativos. E é isso que eu queria trazer para vocês. Mas por que, Simone, que para falar de erro de criança tem que entender estilo parental? Por quê?
Porque a maneira como eu lido com as crianças, a maneira como eu lido quando elas erram, tem a ver com aquilo que eu acredito. Tem a ver com as crenças que conduzem a minha conduta. Todo o meu comportamento é fruto do que eu penso. Então, se eu penso que o meu filho tem que me obedecer e pronto, e acabou, lá do autoritarismo, se eu penso que ele não tem opinião, porque quem manda sou eu nunca vou estar aberta a ouvir o meu filho. Porque dar ouvidos à criança, dar voz à criança não significa fazer tudo o que a criança quer. Não significa não ter limites. Não é isso que eu tô falando. Mas se eu já tenho a crença de que a criança não sabe de nada, eu nunca vou estar disposta a ouvir o que ela tem para falar para mim. Eu nunca vou conseguir acolher o sentimento dela, porque eu vou achar que aquilo é insignificante. Eu vou dizer, pelo amor de Deus, meu filho, você não sabe de nada da vida, você tá chorando por isso, eu vou te dar um problema mais sério pra você chorar. Sabe, aquele sermão irônico? Gente, isso é devastador pra vida da criança. Mas por quê? O que me move a me comportar assim? O que me move? As crenças que eu tenho. São as crenças, são aquilo que fizeram comigo, e eu vou reproduzindo. Então eu preciso identificar qual é o meu estilo parental, como que eu educo meus filhos, quais são as crenças que estão atrás. E como é que eu identifico isso, Simone? O que eu ouvia quando eu era criança? O que eu ouvia dos meus pais? E como eu reajo ao comportamento dos meus filhos. A maneira como você reage ao comportamento deles você vai perceber, depois de hoje que eu te falei, quais desses estilos parentais fazem parte de você, da sua personalidade. O meu era o autoritarismo. Muito. Pra mim, as crianças tinham que obedecer e pronto. Quem mandava era eu. Não tinha voz, assim. É essa crença de que a criança não sabe nada, por que eu vou ouvir, sabe? E depois, porque enquanto a gente tá mergulhado nisso, pra mim eu tinha absoluta certeza que eu tava no caminho certo. Não existe caminho certo e errado. Existe aquele que funciona pra mim e pra você. Depois que eu fui entender o emocional da criança, depois que eu fui entender sobre filho emocionalmente saudável, depois que eu fui entender o nosso emocional, a nossa criança interior ferida. Menina, depois que eu fui entender isso, eu percebi o quanto a maneira como eu lidava com os meus filhos me distanciava emocionalmente deles. Porque a criança é pura emoção. Elas são seres emocionais. E eles são imaturos emocionalmente, eles estão em fase de desenvolvimento cerebral, motor, então eles estão passando por constantes transformações. E nós, adultos, seríamos o amparo, seríamos os guias, para dizer, meu filho, você vai por aqui, para potencializar o que eles têm de qualidade, para encorajá-los a serem autoconfiantes, a serem seguros, a tomarem decisões. Mas me fala uma coisa, se não parece sem sentido. Eu passo a vida toda falando pro meu filho, você não escolhe nada aqui, quem manda sou eu, você não sabe nada. Aí o meu filho vira adolescente, é aquele adolescente que não consegue fazer uma faculdade, que não trabalha. Aí a gente fala assim pra ele, meu filho, você vai ficar o dia todo aí no sofá, fazer alguma coisa, vai pensar em alguma coisa na vida, vai crescer na vida. Mas eu passei a vida toda dizendo pra ele que ele não tomava decisões, que ele não sabia de nada, que quem mandava era eu. Ele continua te esperando, ele continua esperando que você dê a ordem do que ele tem que fazer, sabe? Quando a gente começa a enxergar isso, a gente fala, poxa, gente, é verdade isso. Então, por isso que eu disse pra vocês que vocês vão sair daqui, no mínimo, se questionando várias coisas. E eu não estou aqui pra dizer pra vocês que há a verdade absoluta. Não que vocês estão errados e nem certo. Não tem certo e errado. Tem as nossas escolhas. Você que vai escolher. Eu escolhi o caminho que eu queria seguir. Quando eu enxerguei o que cada caminho me levava. E é isso que nós, como pai e mãe, precisamos saber. Esse caminho que eu tô vai me levar pra onde com meu filho? Esse caminho que eu tô vai trazer o quê? Aí você escolhe. É a tomada de decisão consciente. Então, nós falamos do autoritarismo, do permissivo e do negligente. Já deu pra mexer um pouco aí na cabeça de vocês. Tá tudo bem, gente? Vocês estão aí? Tô sendo clara? Me fala aí, por favor. Tô conseguindo deixar claro pra vocês. Me fala aqui no chat. Então,
Para eu entender por que eu reajo diante dos erros das crianças, da maneira como eu reajo, eu preciso entender qual é o meu estilo parental. E o meu estilo parental é qual método educacional eu uso com os meus filhos, tá? Ficou claro? Então, a visão que eu tenho da criança, a visão que eu tenho do que é educar, a visão que as minhas memórias do subconsciente, o que eu vivi na infância, determinam o meu comportamento como pai e mãe. Isso é fato. Então, como eu tenho enxergado o meu filho, vai determinar todas as minhas reações diante dele. Então, para eu mudar um padrão do qual eu vivo no automático, eu preciso me questionar. Só a consciência é a chave para a mudança. Nós não vemos os erros como oportunidade de crescimento. Nós não vemos os nossos erros. Estamos falando aqui de adulto agora. Nós não vemos os nossos erros como oportunidade de crescimento. Quando a gente erra, o que a gente faz? Poxa, errei. Fica com raiva, sabe? Fica deprimido às vezes. Quase se crucifica, né? Errei. Por quê, gente? Porque nós somos ensinados, nós crescemos entendendo que o erro era ruim, que o erro é ruim. Quando a gente erra, acontecia o quê? Na maioria das nossas famílias, na maioria da nossa educação. Gente, e isso aqui não é para culpar pai e mãe, viu? A gente não pode olhar para o pai e dizer, nossa, a culpa é dos meus pais. A gente precisa honrar os nossos pais, honrar tudo que foi feito pela gente. Nós estamos aqui graças a eles, tá? Então, nós precisamos entender que cada um sempre fez e vai fazer o melhor para os filhos. Então, os nossos pais nos deram o que eles tinham de melhor. E isso é excelente. Só que eu hoje tenho a oportunidade, se eu quiser, de fazer diferente. E quando eu escolho fazer diferente, não é para gerar culpa. Não é para eu olhar lá para os meus pais e dizer, olha, fizeram isso comigo, que maldade deles. Vamos respeitar. É você e eu que temos a oportunidade de fazer diferente. Talvez eles não tiveram. A inteligência emocional tá aí, um bebê. A neurociência tem trago um monte de coisa pra gente. Então é agora que nós temos a oportunidade de fazer diferente e mudar o resultado dos nossos filhos. Então não é para trazer culpa, mas é para trazer honra. E você vai escolher, e você vai decidir. Então, nós crescemos em uma sociedade punitiva. Nós aprendemos que o erro é ruim. Que quando eu erro, o que eu me conecto com o erro? Com a humilhação, com a vergonha. Então, quando a gente erra, a gente se sente envergonhado. Quando a gente erra, a gente se sente humilhado. A gente se culpa. Poxa, como é que eu posso ter errado? Porque nós crescemos assim. Então, como eu tenho lidado com os erros dos meus filhos? Os erros são oportunidades maravilhosas de aprendizagem. Os erros são oportunidade maravilhosa de crescimento. Nós precisamos virar essa chave na nossa cabeça. Porque quando eu erro, eu tenho a oportunidade de aprender. Porque eu vou dizer assim, nossa, o que foi que eu fiz aqui que deu errado? Ah, eu fiz isso. Da próxima vez, o que eu vou fazer diferente? Ah, eu vou fazer isso diferente. Você aprendeu, você evoluiu. Nós erramos e aprendemos. Mas nós temos enraizado dentro de nós que o erro é ruim. Que errar é humilhante. Que errar é vergonhoso. Porque lidaram assim com os nossos erros, porque a sociedade é punitiva. Quando acontece um erro, o que ocorre? A gente recebe uma punição. Só que o erro é uma oportunidade de crescer. É igual quando eu vou colocar, o meu filho vai colocar o suco no copo lá, pega a jarra e quer colocar o suco no copo e derrama tudo. Foi um erro? Foi, ele derramou todo o suco na mesa. Só que quando eu tenho a percepção de que o erro é ruim, meu filho, você derramou o suco na mesa. Quantas vezes eu te falei para você não fazer isso? Você não tá vendo que a jarra é pesada e você não consegue pegar? Não faça isso. Então, o erro é ruim. Só que o que é o erro nessa situação, gente? O que é o erro? É uma criança testando a sua capacidade e habilidade
que ele olha pra jarra e fala assim, será que eu consigo colocar esse suco? Todo mundo consegue, eu vejo o papai e a mamãe, não sei quem colocando, parece tão fácil. Isso tudo tá acontecendo lá na cabeça da criança. Então eu vou tentar. Aí a criança se esforça, ela dá um primeiro passo, ela toma uma decisão. Só que no caminho existem os processos. Qual é o processo? Ela tem que ter força no braço, ela tem que ter equilíbrio. A coisa mais difícil do mundo é botar um suco no copo. É porque nós somos adultos, fortes, temos um cérebro desenvolvido, temos força no braço, temos noção de peso, porque a criança não tem nem noção de peso. Temos noção na hora de virar, se vai dar certo, se não vai. Então, olha o passo que a criança deu. Só que a criança erra. Por quê? Porque ele está aprendendo. Mas nós não vemos o erro como oportunidade de crescimento. Aí o que a gente faz? A gente pune. A gente é grosseiro, a gente é hostil. Aí o que a gente fala pra uma criança dessa? Não é pra pegar o suco da próxima vez. O que eu faço com a criança dessa? O que eu faço com a criança dessa? O que na cabecinha dela passa? O que vocês acham? Poxa, eu não consigo mesmo fazer as coisas. Nossa, eu sou uma criança ruim, eu derramei o suco na mesa toda, minha mãe ficou tão brava. Nossa, minha mãe não me ama, olha como ela gritou comigo. É melhor eu não tentar fazer nada. Gente, e esse é melhor eu não tentar fazer nada, a criança leva pra vida. Nós estamos criando, gerando as crenças dos nossos filhos, são pequenininhos. A gente tem uma falsa impressão que quando eles crescerem, eles se resolvem, né? Por exemplo, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja autoconfiante, seguro, que ele tome decisões. Mas o meu filho de 3, 4 anos toma a decisão de pegar uma jarra de suco na mesa e servir. O que eu falo pra ele? Não faça isso, não é pra você fazer. Olha só o que você fez. Você errou, você derramou o suco, você não sabe botar o suco no copo. Mas aquilo ali, ele tá gerando a crença de capacidade, de eu vou tentar, de arriscar, e a gente poda. Entenderam? Meu Deus, mano, então a gente tá fazendo, não vou fazer mais nada. Não é assim. Calma, não precisa se desesperar. Isso aqui é pra abrir a mente, é pra gente começar a pensar diferente do que a gente tem pensado, sabe? É pra gente começar a olhar as coisas com outros olhos. É pra gente começar a olhar as crianças como um ser humano. Às vezes eu tenho a impressão que a gente acha que eles não são seres humanos. É sério. Porque a gente não considera que eles sentem. Sabe quando a criança cai e rala o joelho, ela tá chorando porque ralou o joelho, a gente fala, meu filho, nem tá doendo, para de chorar. Gente, o joelho não é seu. Você cai e rala o joelho e não dói? E a gente fala pra criança, meu filho, para de chorar porque você só ralou o joelho, foi uma quedinha de nada. Gente, onde tá o emocional dessa criança? Sabe? Onde tá a dor que ela tá sentindo de verdade? Aonde tá o amparo que eu digo, filho, eu tô aqui, eu sei que tá doendo. Vai passar. Tudo bem, chora aqui no meu colo. Chora aqui comigo, vai passar. Vai doer só mais um pouquinho. Entendeu? Onde está o emocional dessa criança? Por que a gente desconsidera tanto? Por que a gente desconsidera tantas crianças? Esses dias eu me perguntei, aonde foi na humanidade, na história da humanidade, que a gente perdeu a sensibilidade com as crianças? Onde foi na história da humanidade que a gente deixou de olhar para as crianças como criança? Entenderam? Entenderam como a gente tem que se questionar o que a gente tem feito com as crianças? Não só olhar o que eles fazem de errado, o que a gente acha que está errado, o que a gente acha que eles têm que mudar. Porque a gente acha que eles têm que mudar o tempo todo. E não é. Não é que eles têm que mudar o tempo todo. Eles estão em construção. Eles estão aprendendo, eles estão se desenvolvendo e eles vão errar. É igual quando a gente tá aprendendo uma profissão, gente. É igual quando a gente começa um trabalho novo, a gente fica tenso, tem medo de cometer um erro. Imagine você entrar num trabalho e aí no primeiro dia você erra alguma coisa, você esquece, sei lá. Aí o seu chefe chega pra você e fala assim,
Eu não acredito que você errou uma besteira dessa. Pelo amor de Deus. Será que você não consegue ver como isso é fácil de ser resolvido? Como isso é fácil e você tá errando? Como é que a gente se sente? Humilhado, envergonhado. Sabe qual era a nossa vontade? Nunca mais eu vou voltar aqui. Porque meu chefe me humilhou. Mas a gente faz isso com as crianças. A gente faz isso o tempo todo com elas. Porque elas estão aprendendo. Elas estão tentando. Elas estão descobrindo do que elas são capazes. Elas estão crescendo. Só que quando elas vão crescer, elas erram. Quando elas vão tentar, elas derramam o suco. Sabe? Quando elas não estão bem, elas gritam. Quando elas estão se sentindo sozinhas, elas jogam os brinquedos no chão. Por que elas fazem isso? Porque elas não sabem lidar com as reações emocionais. Nem eu e você sabemos lidar com as nossas reações emocionais e temos cobrado o autocontrole das crianças. Entendeu? Entenderam? Eu não vim aqui para brigar com vocês. Eu vim aqui fazer vocês pensarem. É isso que eu quero. Eu quero que vocês pensem. Eu não vim trazer culpa, nem vim trazer peso. Eu quero que vocês se livrem dos pesos. Só que a gente só se livra dos pesos quando a gente pensa. A gente só se livra dos pesos quando a gente se questiona, tá? Vamos lá para a nossa mente punitiva. Então, saiam daqui com essa frase. Todo erro é uma oportunidade de crescimento. Olha para o erro e não foca no problema, foca na solução. Quando eu virei essa chave na minha cabeça, isso mudou tudo na minha vida. Gente, não muda só o relacionamento com os filhos, muda com o casamento, muda com os amigos, muda com tudo. Sabe por quê? Porque a gente foca no problema. A gente foca no problema e não na solução. E não focamos em fazer a criança pensar. A gente não consegue fazer ela refletir sobre o que aconteceu. Porque algumas crenças, elas começam a nos atrapalhar disso. Eu separei apenas duas, né? Eu separei apenas duas crenças aqui pra gente conversar, mas tem uma infinidade. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Fala aí, gente. Eu gosto quando vocês falam comigo. Passa um filme na mente da gente, passa, viu, Fábio? E é isso que eu quero, é que vocês pensem, coloquem a cabeça pra funcionar. Porque assim vocês vão encontrar a resposta. Vocês vão encontrar a solução para essas coisas do nosso dia a dia. Sua fala é importante, proteção em excesso é prejudicial para o desenvolvimento da criança. É preciso experimentar. Elas estão o tempo inteiro experimentando. Gente, as crianças são cientistas no mundo. São cientistas na Terra, elas querem experimentar. Claro que tem coisa que é perigoso. É por isso que nós estamos aqui como responsáveis. Só que o que tem acontecido? Nós queremos que as crianças decidam algumas coisas sozinhas para não ter trabalho. Tipo, a hora de comer, a hora de dormir, o que ela come, o que ela não come. Porque é mais fácil eu dizer assim, não, meu filho não dorme cedo, vai dormir 1h da manhã. Claro, eu deixo ele lá na televisão a noite inteira para não me atrapalhar, porque eu quero fazer um monte de coisa. A hora que ele apaga na televisão, eu boto ele na cama. Sim. Que bom, Carol, que você gosta das dicas. Bom, Cadê Rio? Tu tá aí? Minha bateria do celular tá acabando, eu preciso de uma extensão pra ligar o meu celular no carregador. Coisas que acontecem em vida real, viu, gente? Vida real. Nós temos uma crença do filho ideal. O que nós queremos com o filho ideal? Nós queremos uma criança que não faz barulho quando tá brincando. Nós queremos uma criança que brinque, mas não faça bagunça em casa. Nós queremos uma criança que coma sem nos dar trabalho, que vai dormir sem nos dar trabalho. Essa é a crença do filho ideal. Essa é a crença do filho que a gente projeta. Mas o filho ideal não existe. Sabe por que ele não existe? Porque esse filho ideal não é criança. Esse filho ideal não é mais criança. Esse filho ideal, talvez ele não seja nem um adulto. Porque quando a gente vai conversar, a gente faz barulho.
quando a gente reúne os amigos, que não é pra brincar, mas é pra fazer alguma coisa, a gente faz bagunça. A questão é que a gente mesmo vai lá e arruma a nossa bagunça, né? Às vezes nem faz a bagunça, às vezes nem chama o amigo porque não quer bagunça. Mas a gente quer que a criança seja criança sem isso. Gente, eu não tô dizendo que a criança tem que fazer bagunça, que ela tem que gritar, que ela não tem que ter limite, não. Criança precisa de limite. É saudável ter limite. O limite traz segurança. O limite faz a criança se sentir amada. É necessário o limite. Mas é necessário nós nos questionarmos como nós temos impostos esse limite. Eu imponho o limite? Ou eu ouço meu filho, considero o que ele sinto, eu falo, filho, eu sinto muito, eu sei o quanto você queria ficar nesse parquinho, eu sei como é maravilhoso ficar aqui, dava até pra morar nesse parquinho. Gente, porque a criança, ela brinca o tempo inteiro, então, por ela morava no parquinho. E quando a gente fala que tá na hora de ir embora, primeiro tem a maneira como fala, né? Tem um aviso prévio combinado. Eu falei disso nos stories da semana passada. Primeiro, a criança tá mergulhada profundamente, de repente a gente quer tirar ela da atividade. Primeiro, eu ajudo essa criança a se desconectar da atividade, para eu conseguir levar ela de uma atividade para outra sem ela se estressar. Porque o que é a birra da criança? É um desconforto emocional, gente. Ela tá frustrada. Eu queria morar nesse parquinho. Aqui é incrível. Aqui eu posso escorregar, aqui eu posso pular. Aqui minha mãe não fica brigando comigo o tempo inteiro, porque eu não tô pulando no sofá, porque eu não tô correndo na sala. Aqui é incrível. Aí a gente fala, vamos embora. O que a criança faz? Ah, eu não quero ir embora, pelo amor de Deus, eu não quero ir embora. Aí nós, os adultos chatos, falam, para de chorar, me obedece, quem manda em você sou eu, tá na hora de ir embora. E se continuar, não vai vir mais aqui. E se continuar com esse choro, eu não te trago mais. Aí vem a ameaça. Por quê? Porque eu faço a minha criança sentir medo, aí ela para de chorar. Porque qual é a criança que não quer voltar pro parquinho? Não existe, né? Não existe. Então, elas ficam com medo, não quer perder o parquinho, então ela corta o comportamento. Ali, naquela hora. Então, imediatamente, a ameaça, o castigo, a repreensão funciona. Só que ela não funciona a longo prazo. Depois, o comportamento volta. Depois, aquilo vem à tona, sabe? Então, esse não é o caminho da paz, digamos assim. Existe a maneira de você conversar com seu filho e ele não ir chorando do parquinho. Ou, no mínimo, ele chorar, mas você acolher ele. E aí você dizer assim, filho, eu sinto muito que chegou a hora da gente ir embora. É verdade, eu entendo o quanto você queria ficar nesse parquinho, o quanto é divertido estar aqui, mas chegou a hora da gente ir embora, a gente vai para nossa casa. Aí você acolhe o que a criança está sentindo, a criança se sente amparada. Poxa, minha mãe e meu pai me entendem, como é difícil para mim ir embora do parquinho. Ele ainda está sofrendo, ele ainda está frustrado, mas ele está amparado, ele está acolhido e você continua com o limite. E aí você diz, eu sinto muito, filho, mas a gente precisa ir embora. Nós vamos embora. Mas é a maneira como eu faço isso com o meu filho que vai aproximar ele de mim ou vai distanciar ele de mim. Tô sendo clara, gente? Vão colocando aí. Quem tá gostando, coloca eu. eu. E nós temos outra crença que nos atrapalha muito. Criança não sabe de nada. Isso é péssimo. Por quê? Porque quando eu já acredito que a criança não sabe de nada, eu não estimulo ela a pensar. Eu não pergunto a opinião dela. Eu não pergunto o que ela pensa, o que ela acha. Gente, eles pensam. Gente, eles têm opiniões, sabe? De você perguntar assim, ó, filha, alguém falou aí da roupa. Gente, quando a criança, ela quer desenvolver a autonomia dela. Aí, ela quer escolher a roupa e ela pensa assim, eu sou capaz de escolher a minha roupa. Só que pra gente isso é ridículo, né? Porque a gente vive num mundo de adulto. Aí a criança fala assim, eu sou capaz de escolher minha roupa, quer ver? Eu vou escolher. Aí escolhe. Aí encontra com a gente fala, meu Deus, minha filha, pelo amor de Deus, tira essa roupa. Que roupa horrorosa, onde você vai com essa roupa? Pronto, matei a criança.
Aí a criança lá na cabecinha dela fala, meu Deus, eu sou péssima, eu não sei, eu não acerto nunca, eu nunca vou conseguir fazer essas coisas direito, toda vez a minha mãe reclama, toda vez. Além de eu ensinar ela a se importar com os outros, porque tá feio pra quem? Pra mim? Pra vizinha? Pra mãe do coleguinha na escola? Tá feio pra quem? Se a criança vestiu e disse, eu tô linda, mamãe, pra quem que ela tá feia? Então eu ensino a minha filha, você tem que se preocupar com os outros. O que seus coleguinhas da escola vão achar? Na minha cabeça tá passando lá, meu Deus, a professora vai dizer, essa mãe, não tem mãe não, como é que deixa a menina vir com essa roupa? Aí eu projeto isso na minha filha e falo, não, você não vai com essa roupa, tá horrível. Eu mato a autonomia da minha criança. Eu mato o que ela tá tentando desenvolver. Então, se isso é um problema pra mim, porque isso faz parte da nossa libertação, hein? Faz parte da nossa mudança de consciência, porque para você não se importar com o outro ao ponto de deixar o seu filho escolher, mesmo que seja descombinando, mesmo que o short seja listrado e a blusa xadrez, mesmo que você olhe e julgue que tá feio, e você conseguir levar ele pra rua assim, é uma libertação nossa, tá? Só que a gente tem maneira de não projetar isso na criança, de não fazer ele se importar tanto com os outros, porque isso nos atrapalha pra caramba, é a viver de aparência. Aí, se isso é um problema, qual a alternativa? Filha, você quer a blusa vermelha ou azul? Sabe? Sabe? Você tentar dar escolhas limitadas, mas vai chegar um momento em que ela vai querer escolher de verdade. De verdade. Ela vai dizer, eu não quero, mamãe. Foi o post que eu fiz essa semana da Valentina, que ela botou um vestido assim meio que de oncinha e botou uma leg toda colorida com fruta. Só que isso é porque eu já tô no modo consciente, viu? Porque antigamente, qual é a minha reação? Minha filha, era exatamente essa que eu fiz aqui. Minha filha vai trocar essa roupa, você não vai sair assim pra ir pra escola, não. E eu diria naturalmente isso, sem achar que eu tava fazendo nada demais. Aí eu parei e falei assim, filha, não seria melhor você pôr a leg preta? Porque o vestido era de oncinha, tá lá no meu feed, depois vocês vão lá. Tem lá a oncinha, aí eu falei, a preta vai ficar combinando, né? Vai ficar bonita e tal. Aí ela falou assim, mas mãe, se eu colocar a leg preta, vai ficar tudo preto. E eu não quero, eu quero assim, colorido. Aí, lá no meu interior, eu ri e falei assim, ficar tudo preto era o meu objetivo. Entendeu? Entendeu como é o universo da criança? Na cabeça dela, ela não queria tudo preto. Na cabeça dela, o colorido que tava lindo, porque tava expressando o gosto dela, a alegria dela, talvez, eu não sei, mas é dela, gente. E pra eu vencer essa barreira de pensar, meu Deus, vão olhar pra minha filha e vão dizer que ela tá feia. É uma transformação nossa. Na hora que ela me falou aquilo, eu falei, é verdade, filha. Ia ficar tudo preto. E então tá ótimo. Então, tá ótimo. Pronto, acabou minha conversa ali. E isso me fez pensar o quanto a gente ensina a criança a se importar com a opinião do outro. É igual quando vai sair com o cabelo, né, desarrumado. Às vezes o cabelo dela fica assim um pouco alto, né? Ele é ondulado, né? Aí eu falo, filha, você não vai amarrar o cabelo? Que o cabelo tá assim, né? Penteia e tudo, mas fica alto. Não, mãe, eu quero ir solto. Eu quero deixar assim, solto. Mas por que eu quero que ela prenda o cabelo? Pra ficar mais bonito? Pra ninguém olhar e dizer que o cabelo dela tá bagunçado? Gente, a gente tem que se questionar. Nós temos que lembrar que estamos ensinando eles a serem adultos bem resolvidos. Eu quero que a minha filha seja um adulto bem resolvido, mas aqui na infância dela, ela com 5 anos, tudo que ela faz eu questiono. Não vai com essa roupa, não vai com não sei o que, quem você pensa que é, você não escolhe nada, aqui quem manda sou eu, entendeu? Entendeu como não é coerente? Então, eu tenho que pensar no que eu quero, futuro, filho, futuro, qual é o caminho que eu tô seguindo e se esse caminho vai me levar. Se esse caminho tá me levando pra lá. Entenderam? Por que eu tenho que entender qual é o meu estilo parental? E eu trouxe só 2 crenças, mas tem uma infinidade de crenças que nos atrapalham, tá? Então, eu preciso entender meu estilo parental, eu preciso mudar o padrão de tratar o erro como algo ruim, vergonhoso. Todo erro é uma oportunidade de crescimento. Quando acontecer um erro, quando as crianças errarem, faça perguntas. Filho, quais são as suas ideias pra gente resolver isso? Como que a gente pode resolver isso?
Vão me falando alguma cena aí que vocês estão lembrando pra gente formular as perguntas agora. Meu filho, aí acontece alguma coisa. Meu filho, o que você estava tentando fazer aqui? Mas é assim, gente, demonstrando interesse. Por isso que não adianta, gente, a gente querer fórmula, seguir ferramenta. Tem um monte de ferramenta, tem uma infinidade de ferramentas e são excelentes as ferramentas. Me ajudou muito e me ajudar todos os dias. Mas a ferramenta não vai valer se eu não mudar a minha mentalidade. Porque não adianta eu ter a crença de que minha filha me obedece e pronto, de que minha filha não sabe de nada, aí ela comete um erro. Você acha que eu vou fazer essa pergunta? Você estava tentando fazer o que aqui, menina? Então não adiantou. Não adiantou a pergunta. Por quê? Porque eu estou movida pela raiva de entender que errar é ruim, que ela cometeu um erro. Às vezes a gente acha até que a criança está provocando. A gente fez para nos provocar. Eu pensava, tá me provocando. A gente pensa isso, tá querendo tirar minha autoridade de mãe, pois agora você vai ver. A gente entra numa disputa de poder ridículo. Porque é um adulto, parece duas crianças, né? Nós, criança, e a criança, disputando poder. Igual briga de duas crianças. Sabe? Então, o que a gente crê, a maneira como a gente vê a criança vai interferir nas nossas ações. Porque eu vou dizer aqui, ó, vamos lá. Diante de um erro de uma criança, faça perguntas. Gente, para um minuto para você observar a cara da criança quando ela comete um erro. A gente não observa porque a gente já vai no automático, já vai na fúria, né? Para observar a cara da criança. Ela está apavorada. Quando ela derrama o suco, quando ela tá jogando bola na sala e a bola quebra uma taça, um porta-retrato da mamãe, qualquer coisa, a criança, ela tá apavorada. Ela tá só esperando apanhar. Ela também tá assustada, ela não queria fazer aquilo. Ela não queria. Então, no primeiro momento, olha para a criança e fala: filho, tá tudo bem. Nós vamos resolver isso junto. Vamos resolver? Aí a criança já relaxa. A criança já se tranquiliza. E aí você faz pergunta: filho, o que você estava tentando fazer aqui? Ai, mamãe, aí a criança vai contar. Ou ela vai ficar tão assustada, se você nunca fez isso, ela vai dizer: esse aí não é minha mãe não. Não é minha mãe nem é meu pai. Cadê o grito? Cadê a palmada? Não vou ficar sem televisão? Sem tablet? Não vou ficar sem comer minha sobremesa favorita? A criança vai estranhar. Então, fazer pergunta é uma alternativa. Filho, por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que quebrou tudo aqui? O lugar de jogar bola é aqui na sala? Ele vai dizer: não, mamãe. Aonde a gente joga bola, filho? Lá fora. Então, é lá fora que joga bola. Você viu que acabou quebrando essa porta-retrato da mamãe? Pois é. Precisa isso acontecer de novo? Ele vai dizer: não, mamãe. A criança não quer, gente. A criança não quer quebrar as coisas. A criança não quer derramar o suco no sofá. A criança não quer dar um chute no irmão. A criança não quer. Não quer. Mas acontece? Por quê? Elas são imaturas, elas estão em desenvolvimento. E outra coisa, geralmente, a gente não se comunica de maneira adequada com eles. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vai ficar gravada assim a live. Assim como no relacionamento conjugal, o diálogo é fundamental para resolver os problemas. Da mesma forma, devemos dialogar para entender mais esse assunto. Sim, é importantíssimo a gente conversar. Hoje o Arthur derramou suco no sofá, eu só lembrei que ele não pode tomar suco e comer no sofá, sem briga, sem grito. E mesmo assim ele falou: mamãe, foi sem querer, desculpa, e me ajudou a limpar. Isso é pensar em solução. Então, derramou lá um negócio no chão. Olhar para a criança, primeiro demonstrar empatia, porque eu posso olhar assim, já sabe que eu tô com raiva. E posso olhar com empatia. E agora, filho, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Quando suja, a gente faz o quê? Na hora a criança vai lembrar: pega o pano. Se for pequena, você precisa ajudar a criança. Vamos, filho, eu limpo junto com você. Porque conforme ele for crescendo, ele não vai precisar mais da sua ajuda. Vai chegar uma hora que ele vai limpar sozinho. Mas isso é focar em solução.
Vamos parar de focar no comportamento, de focar no problema. Meu Deus, tem um problema, quebrou meu porta-retrato, quebrou a minha taça. Vamos focar na solução. Qual é a solução? O lugar não é ideal de jogar bola, não é aqui. Então vamos pensar na solução, filho. Se nunca tinham conversado sobre isso, é a hora de conversar. Olha só, filho, vamos combinar que aqui dentro, na minha sala, você não joga bola. Você vai jogar fora lá fora, combinado? Aqui você brinca de carrinho, de avião, sei lá, de dinossauro, de boneca, de Barbie. Mas jogar bola é lá fora. Então conversa com a criança. Dê oportunidade para ela. Vocês vão ver como isso faz a diferença. Vocês vão ver como faz a diferença. Vamos olhar o contexto. Qual é o contexto que está por trás do comportamento? Por quê? É você pensar assim, o que está acontecendo aqui que levou o meu filho até essa reação? Todo comportamento inadequado da criança tem por trás uma necessidade emocional não atendida. Então, às vezes a criança bateu no irmão, pegou o brinquedo e saiu correndo, foi lá no que você estava fazendo e bagunçou tudo. Não é que ela tá fazendo de propósito. Sabe quando a gente fala assim, fez de propósito para me provocar. Vem cá, que você vai ver uma coisa. Ele não tá fazendo para te provocar. A criança, ela está com um desconforto emocional. A criança não sabe lidar com as emoções. Primeiro, ela não sabe o que é emoção. Ela não sabe que sente, sabe? O que ela tá sentindo. Por isso que nomear as emoções para os filhos é muito importante. É dizer, filho, eu tô vendo que você tá chateado. Porque a sua irmã não quer brincar com você. Ou que a sua irmã pegou o seu brinquedo. Nomear o sentimento para a criança. Nomear o que ela está sentindo. Isso ajuda muito. Ajuda muito a criança a começar a entender as emoções dela. Então, eu preciso entender o contexto. Eu vou contar uma história aqui que vocês vão entender bem o que eu quero dizer. A Valentina estava brincando com uma amiguinha de fazer pulseira. Um kitzinho assim que vem pulseira. Não, na verdade estava a Valentina, o Luiz e essa amiga brincando, os três. Aí de repente a Valentina falou assim, vamos brincar de fazer as minhas pulseiras? E ela foi fazer a pulseira, as duas foram fazer a pulseira. E o Luiz ficou ali. Aí elas estão fazendo a pulseira, eu tava na cozinha e daqui a pouco eu escuto os gritos. Para Luiz, a mãe, aquela confusão. O Luiz indo lá, pegando as pulseiras e saindo correndo, indo lá e desmanchando o que ela tinha feito. Aí começa a briga, aí começa um bater no outro. Aí eu, com a visão consciente, né? Porque antes, o que eu ia fazer antes? Por isso que o jeito que a gente enxerga a criança, o jeito que a gente acredita que educa, o estilo parental que a gente escolhe determina o nosso comportamento. Eu só consegui mudar o comportamento, eu só tenho conseguido, porque é um processo, tá? Às vezes acontece uns gritos ainda aqui. Eu só consegui mudar o meu comportamento conforme eu mudei a minha mentalidade, a minha crença. Olha só o que aconteceu. Antes, o que eu faria? Vem cá, Luiz, você vai apanhar, porque você tá desmanchando o brinquedo da sua irmã, Luiz. Vem aqui, Luiz. Vem aqui. Era isso que eu ia fazer, de verdade. Ia botar de castigo, e se fizesse de novo ia apanhar. Era isso que eu ia fazer. Aí na minha visão consciente, eu fui lá, falei, e aí, gente, o que tá acontecendo? Ah, o Luiz vem aqui, quer destruir minhas pulseiras e não sei o que, e sai correndo e não deixa eu brincar. Aí o Luiz lá com cara de bravo, com raiva. E aí eu fui perguntando e fui entendendo a situação, fui entendendo o contexto. O que vocês estavam fazendo? Aí conversar com a criança, filho, tô vendo que você tá irritado, o que foi que aconteceu? Aí o Luiz fala assim, eu não quero fazer pulseira. Aí, resumindo a história, o que aconteceu ali? Eles estavam brincando e de repente a Valentina e a amiguinha foram brincar de fazer pulseira, uma brincadeira que o Luiz não consegue por causa da idade e também acho que ele não gosta. Mas até que botar as pedrinhas lá ele ia gostar. Mas ele é pequeno e aí os buraquinhos são pequenos, ele não consegue. Então, o que aconteceu ali? Você avaliando o contexto. Aí avaliando o contexto muda a minha reação. Ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu deixado de lado. Por quê? Porque eles estavam brincando junto, estava tudo lindo, maravilhoso. De repente elas vão brincar. Digamos assim, ninguém comunicou ele, ninguém falou, Luiz, agora nós vamos brincar, você quer brincar junto com a gente? Ninguém nem chamou ele para brincar, simplesmente elas saíram. Aí como que ele se sentiu?
sozinho, abandonado, se sentiu preterido, porque as meninas foram brincar e deixaram ele. Então, todo comportamento inadequado tem um desconforto emocional. Olhem para isso, vocês vão enxergar coisa que vocês nunca viram. Às vezes a criança tá pulando no sofá lá, pulando, jogando as almofadas no chão, porque desde de manhã ela tá tentando te contar alguma coisa e você não para ouvir. Porque agora tem um bebê e você fica o tempo todo com o bebê no colo, a gente fala o tempo todo pra ele, faz silêncio que seu irmão tá dormindo, não faz isso por causa da bebê. Vem a visita que só quer olhar a bebê. Aí ele tá tão abandonado dentro de casa, ninguém olha pra ele, e aí ele começa a pular no sofá, jogar as almofadas no chão pra chamar atenção. Mas é porque ele quer te provocar? Não. É porque ele tá com desconforto. Ele tá se sentindo mal. E a criança quando se sente melhor, ela age melhor. Então, quando a criança se comporta inadequadamente, tem alguma coisa emocionalmente incomodando ela. Porque aquilo que ela sente, ela vai manifestar no comportamento dela. Então, tira os olhos do comportamento, olha o que está por trás, pensa em estratégia. Poxa, meu filho está se sentindo sozinho. Pensa em estratégia. É o caso do bebê, peça ajuda, reveza com o marido. Olha, você vai ficar com a neném agora que eu vou brincar com o Joãozinho. Eu vou sentar um pouco aqui com ele no chão, eu vou pegar ele um pouco no colo. Pense em estratégia. Só que a gente só consegue enxergar a estratégia, primeiro, quando a gente identifica o problema. Segundo, quando a gente olha para o problema e pensa em solução. Porque se a gente olha para o problema e só procura culpado, não, o culpado é não sei quem, não, o culpado é meu marido que não me ajuda, o culpado é a Dona Maria, o culpado é o José, a gente não acha solução em nada. Então, não adianta procurar culpado. Ah, a culpa é porque eu tenho coisa demais para fazer. Não é. A culpa, às vezes, é a falta de organização, a falta de enxergar o problema e de buscar a solução. Então, vamos buscar a solução. Mas vamos entender que o comportamento da criança inadequado é uma reação emocional. E o que aconteceu lá na história do Luiz? Ele, se sentindo sozinho, abandonado, queria que elas não brincassem. A maneira que ele encontrou de manifestar aquilo é ir lá e destruindo a brincadeira dela. Então não é para provocar. Não é que meu filho é raivoso. Não é que ele é mal educado. Aí a gente começa a criar rótulo. Mal educado. Como é que faz isso? Precisa fazer isso com a sua irmã? Então o que eu fiz ali, já na minha versão consciente? Luiz, você se sentiu sozinho? Aí a criança já fica assim, né? Eu tô vendo que você tá irritado. Você queria brincar com as meninas? Aí ele diz, eu queria brincar. Ela não quer, sabe? Porque ele é pequeno. Então, ele se sentiu deixado de lado. E aí eu fui lá e falei, filha, sabe o que aconteceu? Vocês estavam brincando tudo junto. Aí você de repente saiu e deixou ele lá. Ele se sentiu sozinho, sabia? Porque a minha filha de 5 anos, ela também não tem maturidade para entender isso. Às vezes, o que a gente faz com o mais velho? A gente cobra uma maturidade que não é pra gente cobrar. Filha, você tem que entender que ele é seu irmão mais novo. Filha, você tem que dar o seu brinquedo pra ele, porque ele é seu irmão mais novo. Tá errado. Ela é a mais velha, mas ela é criança. Ela é mais velha, mas ela também tem vontade. Ela também não quer emprestar o brinquedo. Se eu chegar aqui pra você e falar assim, gente, deixa eu ver alguém aqui, Cida, eu quero o seu celular, me dá aqui seu celular, eu vou ficar com ele 24 horas, amanhã eu te devolvo. Quem que a gente ia dar assim, toma meu amor, fica quanto tempo você quiser, porque é uma coisa nossa, a gente não quer emprestar, às vezes a gente não quer dar, às vezes a gente não quer que a pessoa brinque com o nosso celular. E a criança tem todo o direito de não querer que o outro brinque com o brinquedinho dela. É dela, gente. O universo da criança, a importância de um brinquedo para a criança é igual o carro é para você, igual é o seu celular, igual é a sua, sei lá, sua joia favorita, a sua bolsa de marca. O brinquedo é para a criança com aquele item seu que você sabe que se alguém vai pegar para olhar, você fala, cuidado, que isso aí tem memória emocional. O brinquedo da criança é isso pra ela. Mas a gente tem aquela crença de que criança, né, não sabe de nada,
que criança é só criança. A gente tem aquela crença que desconsidera o emocional da criança. A gente fala, meu filho, por causa de um brinquedo, eu não acredito nisso, que vocês estão brigando por causa de um brinquedo. Gente, o brinquedo dela é a vida dela. É o bem dela de maior valor. Entendeu como muda a nossa cabeça pensar assim? Vocês estão como aí, gente? Vocês estão bem? Tá legal assim? Vocês acham que eu tô muito brava falando com vocês? Eu não quero estar brava, não. Eu só quero fazer vocês pensarem. Tô conseguindo fazer vocês pensarem? Tô conseguindo fazer vocês saírem daqui com a pulga atrás da orelha? E bora lá que eu tenho que concluir, não é? Porque senão daqui a pouco vocês já estão cansados de ficar aqui. Então eu entendi o contexto. E aí eu fui lá, conversei com o Luiz. Aí eu chamei a Valentina e falei, filha, você acha que é legal se sentir sozinho? Você ia gostar, sabe, de você estar brincando todo mundo e de repente o Luiz sair com a amiguinha e você ficar sozinha? Aí ela pensou e falou assim, não, eu não ia gostar. Pois é, foi o que aconteceu. Por isso que seu irmão veio aqui e quis derrubar o seu brinquedo. Até a relação deles fica diferente. Para de um parecer que tá competindo com o outro, sabe? Aí ela falou, é mesmo, mãe. Aí eu falei pra ela assim, e aí? Como é que a gente pode resolver isso? Pergunta pra criança, faz a criança pensar, para de dar solução pra tudo. Já sei, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso. A gente quer controlar a criança, não estimula ela a pensar. Aí, depois a gente reclama hoje que tem um monte de adulto aí que não sabe pensar. Não sabe nem escolher quem vai votar, não sabe que profissão. Aí a gente tem uma empresa e as pessoas não têm iniciativa, não têm ideia, não têm criatividade, elas só obedecem ordem, só faz o que você fala. Por quê? Porque tá lá na nossa infância, porque tá lá no que a gente faz com as nossas crianças. E eu não quero mais isso. E eu escolhi o caminho, porque eu não quero, entendeu? Por isso que não tem certo e errado, tem as suas escolhas, tem o que você quer, tem o caminho que você decide. Só que o caminho exige esforço, exige dedicação, exige da sua parte autorresponsabilidade. Não é o seu filho que não come, não é ele que não tem hora para dormir, não é ele que não quer largar o celular. É a maneira que você tem conduzido as coisas, é a maneira como você tem dito para ele. E isso não é para você se sentir culpado, mas é para te encorajar a mudar. É para te encorajar a pensar. Porque nós estamos na era da informação. E a gente tem livro, e a gente tem artigo, e tem um monte de vídeo no YouTube, e tem uma live como essa, e tem um monte de coisa pra gente poder aprender. Então se esforça. Se esforça que vai dar certo. Então fazer pergunta, olhar o contexto. E primeiro, gente, eu me conecto com a criança. Ela se sente amparada emocionalmente por mim, depois eu corrijo o comportamento. O que é isso? Primeiro eu falei, Luiz, tô vendo que você tá com raiva. Aí ele falou assim, tô. Ou então a criança não fala, ela não sabe que aquilo é raiva. Ela vai começar a saber que aquilo é raiva depois de várias vezes você falar que aquilo que ele tá assistindo é raiva. Você vai dizer, tô vendo que você tá com raiva. Olha só, aí você se conecta com a criança. Eu entendo você tá com raiva, porque você se sentiu sozinho, né? Sua irmã saiu assim correndo e deixou você aqui. Sabia que eu também ia me sentir sozinha? Aí você se conecta com a criança. Aí lá no emocional dela, é igual aquela pessoa. Vamos nos colocar no lugar. Quando a gente se coloca no lugar, a gente entende. Você tá mal. Aí você procura uma amiga pra conversar. Eu tô mal, eu tô arrasada, eu não aguento mais. Aí a amiga pra você fala assim, eu não acredito. Você nem tem motivo pra isso. Pelo amor de Deus. Não, você não tem motivo pra estar arrasada, pra estar desse jeito e não sei o que, não sei o que. Gente, você tem vontade de conversar com aquela pessoa? Você tá se abrindo, rasgando o coração, que você tá desesperado. E a pessoa... ela diz pra você que você não tem motivo, que aquilo não é razão pra você estar daquele jeito, você tá desesperado. Eu estou emocionalmente abalado. E os nossos filhos são assim.
Aquela situação simples de brincar gera um abalo emocional. Então, quando eu me conecto com a criança, depois eu corrijo. Às vezes, a correção não é nem na hora. Eu preciso esperar o meu filho estar tranquilo, ele tá calmo. Aí eu resgato o assunto. Filho, lembra aquela hora que você foi lá e derrubou os brinquedos da sua irmã? Ele vai dizer, lembro, mamãe. Então, eu entendo que você estava com raiva. Você pode sentir raiva, filho. Tá tudo bem. Mas você não pode bater nela. Mas você não pode jogar os brinquedos dela no chão. Aí você corrige o comportamento. Entenderam a diferença? Mas como é que eu consigo, na hora do calor das emoções, agir assim? Como é que eu e você, como pais, conseguimos? Mudando aquilo que a gente pensa. Não dá para mudar o comportamento sem mudar o que a gente pensa. Sem mudar as nossas crenças. E mudar as crenças começa com questionamento. Começa a se perguntar, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Será que está legal ou não está legal? E aí você vai descobrir o caminho. E lembra de uma coisa, o comportamento não define o seu filho. Às vezes a gente está tão focado no comportamento, a gente está tão preocupado com o comportamento que não consegue olhar essas outras coisas que eu falei. Olhar o contexto, olhar o emocional, entender por que meu filho está se comportando daquele jeito. Eu preciso olhar a pessoa do meu filho. Eu preciso entender que ele não tem maturidade emocional para lidar com as situações, que ele está em desenvolvimento, que tudo que eu faço com ele, eu gero nele uma crença positiva ou negativa. Estamos criando princípios, estamos gerando neles ou encorajamento ou desencorajamento. Todos os dias. E não vai ser quando eles crescerem que eles vão desenvolver isso. Vai ser agora. Então, identifica o estilo parental. Se pergunte para onde que está te levando esse caminho. Avalie, tome como verdade que os erros não são ruins, mas são oportunidades de crescimento. Foque em soluções e não no problema. Aconteceu um problema? Tá bom, gente. Aconteceu, beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Vamos lá. A gente vai junto achar uma solução. A gente vai achar junto. Faça pergunta para as crianças. Estimule elas a pensar. Estimule elas a pensarem junto com você. Olha o contexto. E primeiro se conecta. Primeiro conexão, depois correção. Sentimento não é igual ao comportamento. É diferente. Por que é importante isso? Porque não amparar os nossos filhos emocionalmente gera abandono emocional. E nós temos que marcar uma outra live para falar de abandono emocional. Porque abandono emocional, a gente acha na nossa cabeça que são aqueles pais ruins que abandonaram a criança. E não, no nosso dia a dia, a gente oferece abandono emocional aos filhos quando a gente não ajuda eles a passar pelaquela situação de desconforto emocional. Quando a gente não oferece amparo para eles atravessarem. Não é não dar limite. Não é trocar o não só pelo sim. Vou deixar meu filho fazer o que quiser. Não é isso. Então, o quarto estilo parental, que é aquele estilo que nos traz consciência, é a educação respeitosa, é a educação empática, é a disciplina positiva. Por quê? São métodos que trazem uma sensibilidade no nosso olhar para o ser criança. É um método que faz a gente entender a longo prazo qual é o resultado dessa educação que eu estou tendo. Ela nos traz ferramentas para a gente aplicar com as crianças visando o emocional dela. Não é visando só a minha vontade, é visando o emocional, a fase de desenvolvimento, visando o que a minha criança está sentindo, o que ela está pensando, e juntos nós vamos achar uma solução. Que é a educação respeitosa, que é a disciplina positiva, que é a parentalidade consciente. Já existe o caminho do meio. Por que o caminho do meio? Porque a disciplina positiva, ela usa a firmeza, mais a gentileza. Porque eu posso ser firme, mas eu posso ser gentil. A gentileza não anula a firmeza. Eu sempre fui firme, mas não era nada gentil, porque o autoritarismo não traz gentileza. E o permissivo, ele é totalmente gentil, mas não tem firmeza.
Não tem limite. E o caminho do meio, que é a disciplina positiva, que é a parentalidade consciente, que é nos tornarmos pais conscientes, é o caminho do meio. Porque é o caminho em que nos ensina a dar limite às crianças, a ensiná-los respeito, cooperação, tudo que a gente quer para os filhos. Só que de maneira a considerar a criança, considerar o emocional da criança. E aí sim ela nos traz ferramentas para como que eu falo com a criança, então? Como que eu tenho que agir com a criança? Visando esse crescimento emocional. Visando esse amparo emocional. E essa é a educação consciente. E nós sempre vamos querer filhos autoconfiantes. Queremos que os nossos filhos aprendam a tomar decisões. Queremos que os nossos filhos tenham autocontrole. Mas e nós? Temos tido autocontrole? Ou quando alguma coisa acontece, eu sou a primeira a gritar. Eu sou a primeira a bater, sabe? Eu sou a primeira a pôr de castigo. Porque às vezes o pôr de castigo faz parte do meu descontrole emocional. Eu não estou conseguindo me controlar naquela situação, então eu quero controlar o meu filho. Então eu quero impor a ele, porque para ele parar com aquele comportamento, para parar de gerar em mim incômodo. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Estou terminando, tá? Já vou acabar. E eu tenho uma tarefa para pedir para vocês. Vocês sabiam, coloca aí no chat se sim ou não, que o antônimo de amor não é o ódio? Vocês sabiam? Quem sabia diz eu. Quem não sabia diz não. O antônimo, o contrário, o significado contrário de amor não é o ódio. E aí? Me falem, gente. Sabe o que é o antônimo? Sabe o que é o antônimo de amor? Quem sabe? Fala aí pra mim, quem sabe? Quem sabe o que é o antônimo de amor sem perguntar pro Google? Não sai da live pra perguntar pro Google, não. Não sai da live pra perguntar pro Google. E a maioria não sabe, ninguém sabe. O antônimo do amor não é o ódio. O antônimo do amor é a indiferença. É a indiferença. Porque quando eu não amo, eu sou indiferente. Tanto faz como tanto fez aquela pessoa, aquela situação pra mim. Entenderam? E isso me chocou ao pensar como nós somos indiferentes com os nossos filhos. Então a gente não comunica amor. Lembra lá no começo da live que eu falei pra vocês que os nossos filhos não têm certeza que nós os amamos simplesmente porque somos pais deles? Eles nos amam porque são nossos filhos. Eles já olham e falam assim, eu amo meu pai e minha mãe, independente de quem seja. É um amor incondicional. Nós demonstramos a eles, fazemos os nossos filhos se sentir amados. Nós fazemos os nossos filhos se sentir aceitos da maneira como lidamos com ele. Então, quando eu sou indiferente com meu filho, eu não comunico amor para ele. É aquele caso de que, enquanto você estiver chorando, eu não vou falar com você. Fica aí no seu quarto sozinho até você parar de chorar. Isso é indiferença. Isso é dizer, eu não me importo se você tá bem, se você tá mal, o que você tá sentindo, o que você não tá sentindo. Sabe? É aquela indiferença de eu não conheço, então eu não sinto nada do estranho. O antônimo do amor é a indiferença. Então, que possamos pensar se as nossas atitudes no dia a dia com os nossos filhos têm sido indiferença, nós não estamos comunicando amor. Porque eu preciso comunicar amor. A criança não entende que ela é amada só porque são nossos filhos. Elas precisam se sentir amadas. Elas precisam se sentir aceitas a depender da maneira como nós lidamos com ela. Então, pensa nisso. A diferença, o antônimo
do amor não é o ódio, é a indiferença. Então não comunique indiferença para o seu filho. Acolha as reações emocionais dele. Não se livre da crença de que seu filho é mal educado, de que ele está te provocando, de que ele está fazendo isso para te provocar, de que criança não sabe de nada, de que eu mando e você obedece. Abra os ouvidos para o seu filho. Entenda o que ele está sentindo. Ouça, ampare e aí dê o seu limite. Porque você pode ouvir, amparar e dizer: filho, eu te entendo. Eu entendo como está sendo difícil para você, mas a minha resposta continua não. É aquele filho que quer o biscoito 11 horas antes do almoço. Aí você fala: filho, eu sinto muito, mas eu sei como é difícil para você, mas a minha resposta continua não. Você vai almoçar daqui a pouco. Eu posso ser firme, mas com gentileza. Eu não preciso nessa situação dizer assim: eu já te disse, eu não vou te dar. Deixa de ser chato. Deixa de perturbar meu juízo. Então, não comunique indiferença. Comunique amor. E lembre-se e saiam daqui com isso na cabeça. Acho que vocês têm muita coisa para sair daqui na cabeça. Bom, e eu tenho uma responsabilidade para dar para vocês agora. Primeiro eu vou fazer o print da tela, nossa. Pronto. Assim que eu terminar a live, só o tempo de eu salvar a live, vou deixar gravado aqui no meu feed. Vai lá, comenta, diz o que você achou, o que você aprendeu. Envie essa live para outras mães. Mas eu tenho uma responsabilidade muito importante. Eu vou publicar esse print que eu tirei aqui da tela e vou colocar lá no meu feed. E você vai lá e vai colocar qual foi o seu maior insight dessa noite. Aquilo que você falou: uau, meu Deus, aquilo que te impactou. Você vai lá e vai colocar qual foi o seu maior insight dessa noite. Porque assim a gente vai reunir lá várias ideias, porque aquilo que você viu, outra pessoa não viu, e aí a outra pessoa viu outra coisa, e nós vamos montar lá um banco de dados de ideias incríveis, de insight, para ajudarmos uns aos outros, para contribuir um com os outros na educação dos nossos filhos, na construção de um mundo melhor. Porque quando eu educo os meus filhos de forma a contribuir com o futuro deles, eu contribuo com um mundo melhor. Então vamos pensar qual é o caminho que a gente está seguindo, quais são os efeitos disso e o que eu quero para os meus filhos. E vai lá e coloca o seu insight. Agora eu quero saber, me falem aí. Gostaram? Me fala, gente. Boas as visões que passam despercebidas, é verdade. A gente vive no automático, por isso que a gente não vê. A gente faz o que faz e não sabe por quê. A gente faz o que faz e não se pergunta por quê. Ai, ai. Me fala aí, gente. Gostaram? O que vocês acharam? Quem gostou, coloca um coraçãozinho aí, ó, nos comentários. Eu quero dizer que toda quarta-feira nós vamos estar aqui nesse mesmo horário para conversarmos. E semana que vem eu já tenho um tema. Nós vamos falar sobre filho e trabalho. Será que alguém se interessa? Eu trabalho e tenho filhos. E agora? E a culpa que nos persegue? Quarta-feira que vem, você já tem um encontro marcado comigo às 8h50 aqui no Instagram. Anota lá na sua agenda, coloca na geladeira para não esquecer e já convida as amigas. E quando a gente puder se aglomerar, nós vamos marcar um encontro juntas. Eu quero fazer uns workshops. Então fiquem ligadinhos lá no meu Instagram, nos meus stories, acompanha. Todo dia eu trago dica, todo dia eu trago uma vivência, todo dia eu trago alguma coisa para vocês, de tudo aquilo que eu tenho vivido com as crianças, porque eu quero contribuir. Porque eu quero que você seja transformado como eu fui, eu quero que você se conecte com seus filhos como eu tenho feito isso. Tenho muito a avançar, não vou atingir a perfeição, eu também erro. Tem dia que eu grito aqui, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô estressada e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o caminho da consciência muda a nossa vida. Então, fica lá comigo.
Eu vou marcar os nossos workshops quando pudermos aglomerar. E quarta-feira que vem você tem um encontro comigo. E lembra da atividade, viu, de hoje. Eu só vou salvar a live e você vai lá no meu post e vai me dizer qual foi o seu maior insight dessa noite. Aquilo que você parou e falou, uau, que você ficou chocado. Combinado? Eu conto com vocês. Um grande beijo. Beijo. E até quarta-feira que vem. Eu espero você e que você convide mais alguém para vir. Obrigada aos papais que estiveram conosco. Cadê os papais? Estão aí? O Fábio. Cadê? Hilton, já vi. Cadê os papais? Estão aí ainda até o final? Obrigada, isso é muito bom, os pais estarem envolvidos também. Eu falo muito exemplo de mãe, porque eu falo para mãe, né? Mas os pais são muito bem-vindos a aprender também com a gente. Um grande beijo, gente. Tchau. Até quarta-feira.